Boa noite a todos os nossos amigos aqui dos Bastidores da Bíblia. Nossa live de quinta-feira, que nos dedicamos a degustar um texto bíblico, um aspecto sobre a Sagrada Escritura, um assunto importante, um tema também vinculado com a liturgia. Então, é aqui o nosso Bastidores da Bíblia, uma série com vários episódios sobre a Sagrada Escritura. Então, sejam todos bem-vindos, cada um que está chegando aí, a Socorro, a Elaine, a Márcia, a Martinha, a Elaine, a Eliene, sejam todas bem-vindas, uma boa noite a todos. Hoje já estamos no 8º episódio dos Bastidores da Bíblia. A Yananda também, querida Yananda, boa noite, sejam bem-vindos. O Patrick, boa noite a todos. E nós estamos em cada semana, vocês podem ver, experimentando um aspecto novo, um aspecto interessante, um aspecto diferenciado das Sagradas Escrituras, né? Para você que não assistiu ainda aos outros episódios ou faltou algum, então estão todos disponíveis aqui no meu perfil do Instagram, também no site dos meus amigos de Roma, do Vaticano, Conexão Romana, faço parte com eles de uma live no sábado, então lá no site www.conexão-romana.com.br também está lá os vídeos dos Bastidores da Bíblia e também no meu canal do YouTube. Então, vocês podem assistir, podem compartilhar com amigos, parentes, colegas, também colegas de pastoral na paróquia, no movimento de que você participa, tá certo? Então, uma boa noite a todos. Estamos começando hoje, então, o 8º episódio dos Bastidores da Bíblia. E eu queria aqui partilhar com vocês uma coisa que para mim é muito importante e eu confesso a vocês que seria a minha alegria, né, de alcançar isso por meio aqui das nossas lives sobre a Sagrada Escritura. É que você que participa, você que assiste às nossas lives, você que tem aproveitado desses vídeos, que você pudesse incorporar na sua vida a leitura diária da Sagrada Escritura. Uma leitura também que se transforme em reflexão, em meditação, em oração. E tem tantas formas de fazer isso. Claro que mais à frente, em outros episódios, nós vamos ter alguns. Eu estou pensando provavelmente no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, vamos nos dedicar um pouco mais a isso. Mas ler a Bíblia, dedicar-se, ter esse compromisso. Tem tantas formas de fazer isso. Então, a forma mais rica, mais simples e mais acertada me parece ser seguir a liturgia da igreja, né? Então, se você tomasse o compromisso de cada dia ler uma das leituras da missa, né? Então, ou se você já participa da missa todos os dias, melhor ainda, mas você tem acesso na revista Liturgia Diária ou outras revistas semelhantes que tem as leituras de cada dia. Tem também tantos aplicativos, tantos sites na internet com as leituras litúrgicas de cada dia. Também tem bíblias como essa, eu me lembro a Bíblia da Ave Maria, tem a Bíblia que eu uso aqui com vocês, da CNBB. No final dela, lá tem todos os dias litúrgicos, né, com as leituras de cada dia. A folhinha do Sagrado Coração de Jesus, aquela folhinha que muita gente tem em casa, então ela tem as leituras de cada dia. E eu não digo nem ler todas as leituras. Então, nas missas da semana, nós temos uma leitura, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Escolhe um e lê. Lê um pouco, faz um pouco de silêncio, quem sabe uns 10 minutos, uns 15 minutos. Faz o seu momento de oração, um momento de reflexão. A meta primeira não é entender.
tudo. Não é entender o texto bíblico. É ler para escutar. A compreensão, ela vai vindo com o tempo e com as luzes que Deus nos dá. Então eu ficaria muito contente que você conseguisse ler a Sagrada Escritura, nem que fosse um pouquinho. Por exemplo, pegar o Evangelho de hoje. Hoje, por exemplo, eu fiz com a primeira leitura de hoje, que é belíssimo, um trecho do profeta Isaías, que é aplicado a São João Batista. Hoje é a solenidade de São João Batista. Então, a cada dia, leia um pouco, partilhe também aqui conosco, no meu perfil, mande mensagens para mim, o que é que está achando, quais são as dificuldades, quais são as alegrias, né? Porque às vezes a gente, quando fala de leitura bíblica, a gente fala só das dificuldades, das coisas que são difíceis, que eu não entendi, mas tanta coisa a gente entende, né? Tanta coisa a gente entende, tanta coisa a gente consegue captar, tanta coisa Deus sopra para nós ali, naquele momento pequeno, simples, que às vezes é como o óbolo da viúva, né? Uma coisa tão aparentemente sem valor, aqueles 10 minutos, aqueles 15 minutos que eu deixei de assistir um filme que eu gosto, que eu deixei de olhar minhas mensagens no celular, que eu deixei de... Um momento, às vezes, para quem tem crianças pequenas como eu, e muitos de vocês, né? Para a gente rezar, às vezes é difícil durante o dia, então às vezes é eu acordar um pouco mais cedo, eu dormir um pouco mais tarde, mas isso são 15 minutos, 20 minutos a mais, às vezes a gente perde tanto tempo com outras coisas, e para a gente otimizar o nosso tempo, né? Então, eu queria começar um pouco partilhando com vocês essa minha inquietação e esse meu desejo. Se é algo que eu desejo de vocês e desejo para vocês, é que vocês mudem de endereço. Cada um de vocês, eu sei que tem um endereço. Eu moro em tal rua, eu moro em tal apartamento, eu moro em tal cidade, eu moro em tal bairro. Cada um de nós tem um endereço. Eu queria que você mudasse de endereço. Que daqui uns tempos, uns meses, um ano, você possa dizer assim: onde é que você mora? Qual é o seu endereço? Meu endereço é a Bíblia. Eu moro lá dentro. Eu conheço lá dentro. Na Bíblia, eu entro pelas portas a porta dos fundos, né? É minha casa, né? Eu gosto de ficar na cozinha. Eu converso com os profetas. Eu conheço os patriarcas. Eu caminho com Jesus pelas estradas da Galileia. Eu estava junto com Pedro no momento da agonia do Getsêmani. Eu viajei com a Virgem Maria para visitar a prima Isabel. Não sei, essa intimidade que tem a cara de cada um. Eu leio a Bíblia de um jeito, você lê de outro, não importa. É o grande dom da liberdade que Deus nos deu, mas o importante é que ali, a Bíblia é um instrumento, é um meio de transmissão da palavra de Deus. Nós já vimos isso e vamos aprofundar muitas vezes que a palavra de Deus não se reduz à Bíblia, né? A Bíblia, materialmente a Bíblia, o livro Bíblia, né? O papel Bíblia, não. A palavra de Deus é muito mais. Ali está consignada, está registrada uma forma de transmissão da palavra de Deus, que é a palavra de Deus escrita, e é importantíssima para nós, e é uma base para nós. Mas a gente descobre a riqueza e a grandeza da palavra de Deus quando a gente vive numa comunidade de fé. Isso é fazer parte da igreja, e aí a gente vive da palavra, na palavra e para a palavra, né? Então, os bastidores da Bíblia, em cada episódio, o que é que eu tento? Eu tento durante a semana um pouco, eu penso, eu às vezes me comparo a um sommelier, né? Que estou numa adega com vinhos riquíssimos, preciosos, às vezes raros, né? Às vezes antigos, né? E eu tenho que escolher uma ou outra garrafa de tal ou tal safra para oferecer aos meus amigos num momento de degustação. Então é isso. Os bastidores da Bíblia não são um curso. Curso nós vamos ter mais à frente.
Eu já disse para vocês que eu estou preparando, vamos ter vários cursos, vão ter plataformas de cursos de vários níveis, nível básico, nível aprofundado e nível científico, tanto na área da Bíblia, como em várias áreas do conhecimento da nossa fé, na área de liturgia, na área de teologia dogmática, teologia espiritual. Nós vamos ter várias coisas, com certeza. Mas aqui é o momento de degustar, de ver que compensa tomar aquele vinho, compensa apreciar longamente aquele vinho. Então eu me comparo a um sommelier da Bíblia. Então eu busco que seja um momento de temas interessantes, de coisas que às vezes a gente não nota, por isso aqui a comparação com bastidores, algo que está por detrás, algo que não está à vista de todos, algo que às vezes alguém não notou, então as curiosidades e as coisas mais tocantes. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Então, no episódio passado vimos a fé dos demônios, então foi um tema tipicamente teológico, que a gente pega uma verdade de fé, a gente aprofunda um pouco o contexto do catecismo, avalia com a Bíblia, vê alguns outros textos de filósofos e teólogos e tira algumas consequências. Então foi uma abordagem um pouco mais teológica. Hoje não. Hoje nós vamos fazer uma abordagem bem de uma análise de um personagem bíblico. Hoje é dia de São João Batista, Por isso que hoje, noite de São João, ontem e hoje, dia de São João Batista. É a solenidade da natividade, do nascimento de São João Batista. E vamos tratar porque é um personagem, é uma pessoa muito importante na nossa fé, para a nossa fé. Dentro dos santos são os membros mais ilustres da nossa família. Quando a gente celebra um santo, quando a gente lê a vida de um santo, é como se estivéssemos folheando um álbum de família, da nossa grande família, a família dos filhos de Deus. Então, São João Batista, em primeiro lugar, ele é importante porque ele é um profeta, e como vamos ver num texto que leremos hoje, Jesus fala um profeta e mais do que um profeta. É um profeta muito interessante porque ele é um profeta do Antigo Testamento, mas que como que abre as portas do Novo Testamento. É um profeta com um pé no Antigo Testamento e o outro pé no Novo Testamento. É ele que faz essa transição. É ele que é escolhido por Deus para preparar os caminhos do Cristo, do Messias, do Salvador, que havia sido prometido por Deus na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança. Então, a primeira importância é isso, é um profeta, um profeta singular, um profeta especial. Depois, é alguém da família de Jesus, Então ele era filho, São João Batista é filho de Isabel e Zacarias, e Isabel era parenta de Maria, da Virgem Maria. Tanto que quando ela engravida de São João, a Virgem Maria sai de Nazaré e sobe até a cidade ali nos entornos de Jerusalém, onde morava Isabel, na cidade de Ain Karim. Então, um parente de Jesus. E depois, essa importância de São João Batista ela é ressaltada num detalhe muito importante que às vezes nem todo mundo percebe. Dentro da liturgia da igreja, não sei se vocês já notaram, nós só temos 3 pessoas cujos nascimentos são celebrados na liturgia da igreja. 3 pessoas só. A primeira pessoa, a mais importante, Nosso Senhor. Então, nascimento de Nosso Senhor, nascimento de Jesus, é o Natal. Então, 25 de dezembro. Certo? Depois, nós temos a celebração do dia do nascimento de Nossa Senhora, nascimento da Virgem Maria. Dia 8 de setembro, a natividade da Virgem Maria. E depois desses dois, ou seja, Jesus e Maria,
A única pessoa que a igreja celebra o nascimento é João Batista. A única. Porque todos os outros santos, né, quase na sua totalidade, só quando há um problema com datas, né, é o caso de São Bento, por exemplo, datas e calendário litúrgico, mas em geral, o dia de um santo corresponde ao dia que ele morreu. Não porque a igreja celebra a morte enquanto morte, porque a morte de um santo é considerado na igreja como o nascimento para o céu. Então, por isso que o dia de um santo, o dia da festa de um santo, sempre que possível, é marcado na data do seu falecimento. Então não se comemora o nascimento dos santos. Só Jesus, a Virgem Maria e São João Batista. Né? E hoje, então, São João Batista, 24 de junho, exatamente 6 meses antes do Natal. Né? Obedecendo a cronologia aí do Evangelho de São Lucas, que nos afirma que quando a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo, né, que haveria de ser a mãe do Salvador, e ela deu sim, ali, naquele momento, a Isabel estava grávida já há 6 meses. Né? Então, há 6 meses. Né? E então ela vai passar 3 meses com Isabel, preparando esses últimos meses da gravidez com ela. Né? Então, por isso que é um personagem importante, São João Batista, né? Um personagem muito importante para todos nós. Né? Então, o que é que nós vamos fazer nessa live de hoje? Vai ser um esquema bem simples, né? Um esquema bem simples, mas eu acho que é bem interessante. Em primeiro lugar, nós vamos colher um pouco os paralelos bíblicos entre Jesus e João. Jesus e João Batista. A gente vai ver, por exemplo, no Evangelho de Lucas, de forma especial, ou seja, a vida de João Batista é narrada em paralelo com a vida de Jesus. Nós vamos ver isso um pouco. E vamos dar alguns exemplos, vendo os textos bíblicos. Né? E depois, numa segunda parte, nós vamos colher, né, algumas lições da vida de João Batista para cada um de nós. Né? Começando com um texto, uma bela homilia de Santo Agostinho sobre São João Batista, e aí vamos colher algumas lições. Tá certo? Então, vamos começar pelos paralelos entre Jesus e João Batista. Isso ajuda muito a entender. Né? Ajuda muito a entender. Às vezes a gente tem intuições disso. Né? A gente ouve um texto bíblico aqui na missa, teve uma leitura, o padre fez um comentário, depois eu fui numa palestra e foi dito aquilo e tal. Então, a gente às vezes tem algumas ideias fragmentadas, espalhadas, que podem nos fazer entender cada vez mais, e é empolgante quando a gente entende a Bíblia. Né? O pouco que a gente consegue entender é um impulso para continuar, né? Para continuar. Então vamos lá. A primeira coisa fundamental para entender João Batista, e que a gente não pode esquecer nunca, é uma palavra simples, clara e direta. João Batista é o precursor de Jesus. É o precursor de Jesus. Então, quando a gente fala precursor, significa em primeiro lugar o quê? Aquele que vem antes. Aquele que faz antes o caminho. O curso, o precursor. Aquele que corre primeiro, aquele que anda primeiro, aquele que vem antes. Então, essa é a primeira coisa. São João Batista nasce antes, vem antes, para preparar o caminho do Senhor. Isso várias vezes aparece no Novo Testamento. Uma voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Então isso é muito importante, esse primeiro dado. Ele é o precursor de Jesus. Nada mais, nada menos.
São João Batista foi escolhido por Deus para ir. Essa é a sua missão, essa é a razão da sua vida, né? Essa é a sua vocação. É a sua vocação. Então, isso é muito importante ter claro. Então, vamos ver os paralelos. Se a gente notar bem, por exemplo, tanto o nascimento de Jesus como o nascimento de João Batista são anunciados. Anunciados. Claro que todo nascimento é anunciado. Na nossa família também é assim, né? A esposa conta para o esposo, olha, estou grávida. Né? O casal conta para os pais, para os parentes, para os amigos, olha, vamos ter um filho, vai nascer. Então, mas quando a gente fala na Bíblia anunciação, o anúncio de um nascimento, a gente não está falando simplesmente isso. A constatação de uma gravidez, e a gente anuncia com alegria que haverá de nascer uma criança. Não, é mais. O anúncio, aqui no caso do nascimento de João Batista e de Jesus, é um anúncio que vem do alto, que vem de Deus. É Deus que anuncia por meio de um anjo. Por meio de um anjo. Um anjo enviado de Deus para anunciar solenemente a vontade de Deus. Então nós temos tanto no Evangelho de São Lucas, ali no capítulo 1 de São Lucas, se vocês olharem bem, no capítulo 1, versículos 5 a 25, nós temos a anunciação do nascimento de João Batista. E para quem o anjo anuncia para o pai, Zacarias, que é sacerdote. Está oficiando no Templo de Jerusalém. É um texto interessantíssimo, riquíssimo. Quem sabe a gente pode fazer, em alguma dessas ocasiões, um estudo de paralelo, a gente fazer o paralelo entre Zacarias e Maria. Né? Zacarias que duvida, Maria que acredita. Zacarias que pergunta com dúvida, Maria que pergunta com fé. Né? Então, um paralelo muito, muito interessante. Então, nós temos já na Anunciação esse paralelo. O anúncio do nascimento de João Batista a Zacarias e depois, no finalzinho do capítulo 1, ali os versículos 26 a 38, o famoso anúncio do nascimento de Jesus à Virgem Maria em Nazaré. Né? O capítulo 1, versículos 26 a 38. Um outro paralelo que nós temos é a narração do nascimento. Né? Do nascimento. Nós temos a narração do nascimento de João Batista, né? Ali, continuando no capítulo 1, os versículos 57 a 58, né? E depois uma narrativa longa em Lucas do nascimento de Jesus, no sentido que tem a visita dos pastores, né? Então, capítulo 2, versículos de 1 a 20. Então nós temos aí a narração do nascimento de Jesus como o nascimento de João Batista. Agora um paralelo também, em seguida, porque tanto Jesus como João Batista são judeus. São judeus. E são primogênitos. Né? No fundo serão filhos únicos, né? De seus pais. Então, segundo a lei de Moisés, a criança, menino, tem que ser circuncidado no primeiro dia, no 8º dia. E essa cerimônia, que é uma cerimônia religiosa da circuncisão, ela se dá também para que o pai dê o nome à criança. Dê o nome. E a criança recebe esse nome, e o nome é sempre carregado de sentido. Vamos ver aqui, porque tem a narração da circuncisão de Jesus e a circuncisão de João Batista. Vamos ver aqui primeiro a de João Batista, porque ela é mais, vamos dizer assim, por causa do nome que foi escolhido, então ela tem mais uma narrativa maior aqui. Então, capítulo 1, versículo 59 seguintes. No 8º dia, então tem que ser no 8º dia, né? No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam chamá-lo pelo nome de seu pai, Zacarias.
Sua mãe, porém, disse: não, ele se chamará João. Responderam-lhe: ninguém entre os teus parentes se chama por este nome? E não nos esqueçamos que Zacarias está mudo, né? Mudo. Então, durante toda a gravidez de Isabel, Zacarias ficou mudo. Deus o deixou mudo, porque ele não havia acreditado no anúncio do anjo, né? Achava aquilo impossível de acontecer. Então vai ficar mudo, né? E é interessante porque fica mudo aquele que é o pai de quem será a voz. Uma voz que clama no deserto. Então tem toda uma simbologia na temática da voz, né? Aquilo que envolve a vida de João Batista. Então, por meio de sinais, porque ele não estava falando, por meio de sinais perguntaram então ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, um tablet, uma tabuinha, aqui, e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados porque a mãe e ele falam o mesmo nome, né? E todos ficaram admirados. No mesmo instante, sua boca se abriu e sua língua se soltou, e ele se pôs a louvar a Deus, né? Se pôs a louvar a Deus. O temor, então, apoderou-se de todos os vizinhos, e a notícia se divulgou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que a ouviram guardaram-na em seu coração e diziam: que vai ser deste menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com ele, né? Sinal do poder e da proteção de Deus sobre um escolhido. Então aqui nós temos a narrativa da circuncisão de João Batista. E o nome de João Batista é João. João Batista é um apelido que a gente deu. Batista é aquele que batiza, o batizador. Como ele batizava, e o batismo de João é um tema que não vamos tratar aqui, porque tomaria muito tempo nosso, e hoje a nossa ideia é fazer um perfil, né, de João Batista. Mas, então, João Batista a gente usa para, por exemplo, distinguir de João Evangelista, João, filho de Zebedeu, um dos discípulos de Jesus, um dos 12, que escreveu provavelmente o quarto evangelho, né? Então, vamos ver agora a circuncisão de Jesus, que está apenas num versículo, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 21. Completados os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Então aqui São Lucas lembra porque o anjo comunica qual deve ser o nome dessa criança, Jesus, né? Então um chama João, Yohanan em hebraico, né? Deus é favorável, Deus colocou a sua complacência. E depois o nome de Jesus, né? Que o nome de Jesus é Yeshua, Yeshuav, ou seja, Deus, o Senhor, salva, né? O Senhor salva. Um outro paralelo também que nós temos, também em Lucas, né? É quanto à vida oculta de João Batista e a vida oculta de Jesus, ou seja, a vida deles ali antes de começar uma vida pública, né, de pregação diante das pessoas. Então a vida oculta, ou seja, a infância, a adolescência, a juventude e o início da vida adulta, né? Então nós temos de São João Batista, continuando no capítulo 1, o versículo 80 diz o seguinte: depois do belíssimo hino que o seu pai canta, o hino do Benedictus, né? Então termina com esse versículo 80 que conclui o capítulo 1 de São Lucas. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia de sua apresentação a Israel. Então nós temos aqui uma menção de João Batista que cresce, que se fortalece, tanto física como espiritualmente. Tem
a questão do deserto aqui com uma espiritualidade específica, um jeito próprio de uma intimidade com Deus, de uma preparação, e aponta ali o dia que ele começa, né, que ele está para começar a sua missão, quando ele se apresenta a Israel. Depois nós temos também, um texto mais conhecido, os versículos 51 a 52 do capítulo 2 de São Lucas, que fala da vida oculta de Jesus, né? Então Jesus fala assim: Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. Nós já tivemos, né, um Bastidores da Bíblia sobre isso, o segredo de Maria. Né? E Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, nós temos aqui, né, esses paralelos, né? Então, a anunciação do nascimento, o nascimento, a circuncisão, a vida oculta e o crescimento dos dois. Temos também o início da pregação de João Batista, né? Por exemplo, o Evangelho de São Marcos, depois da frase inicial, o título inicial, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nessa frase, São Marcos compendia, né, resume tudo o que ele vai falar no seu Evangelho. Nos 16 capítulos estão nessa frase. Evangelho de Jesus, que é Cristo e que é Filho de Deus. Logo depois dessa frase de Marcos, então, tem já a apresentação de João Batista, né? Então, João Batista começa a sua missão, a sua pregação. Nós temos também o início da pregação de Cristo. Então, esse paralelo também. E o último paralelo que poderíamos fazer, vejam que eu não toquei aqui na questão do batismo de Jesus, que é um tema importante, que merece um tempo só para isso, né? Sobre o batismo de Jesus. E aí, se eu colocasse aqui, a gente não ia terminar hoje, né? Mas a morte, né? Ou seja, João Batista morre como mártir, morre como testemunha da verdade, morre por ser quem ele é, morre injustamente. É isso, um paralelo com Jesus. É como se o sangue de João Batista também fosse precursor do sangue de Cristo, né? Então nós temos o relato do martírio de João Batista. Eu vou ler também aqui um trecho, agora no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 3 e seguintes. Vou ler aqui, vocês podem acompanhar. Mateus 14, 3 seguintes. De fato, Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo e jogá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Mulher de seu irmão Filipe e sua sobrinha. De fato, João andava dizendo a Herodes: não te é permitido tê-la por mulher. Herodes queria matá-lo, mas ficava com medo do povo, que o considerava um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, o nome dela não está aqui na Bíblia, né? A filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, a megera Herodíades, né? Instigada pela mãe, ela pediu: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe atendesse um pedido. E mandou cortar a cabeça de João na prisão. Trouxeram a cabeça num prato e a entregaram à moça, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o sepultaram, e foram contar tudo a Jesus. Então aqui nós temos o relato do martírio de João Batista, que nós também celebramos. Então em agosto, no final de agosto, se eu não estou enganado, dia 29 de agosto, é a festa do martírio de João Batista. Então, alguém que antes de Cristo, né, como tudo dele acontece antes, em preparação, né, morreu por causa do ódio daqueles que não quiseram se converter e não quiseram aceitar a verdade, né? Eu queria, nessa parte dos paralelos aqui, fazer uma
quase que fosse um diálogo, né, entre Jesus e João, como se a gente estivesse entrevistando os dois, né, dizer o que Jesus fala de João Batista, né, o que sai da boca de Jesus sobre João Batista. E a gente, por exemplo, pode tomar no Evangelho de São Lucas, né, no capítulo 7, São Lucas 7, versículos 24 a 28. Né? Então, 7, 24 a 28. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que usam vestes preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim. Eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. No entanto, menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, é muito interessante essa fala de Jesus, nos iluminando, explicando àqueles que estavam escutando Jesus naquele momento quem é João Batista, qual sua missão e qual o seu estilo de vida simples, ligado ao essencial e fiel a Deus. Depois, o que João, né, a gente poderia perguntar, e o que João fala de Jesus? Né? Além do famoso eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é ele que aponta para os seus discípulos, aponta para Jesus, explicando aos discípulos dele, de João, quem era Jesus. Era esse Cordeiro de Deus, né, aquele Cordeiro esperado desde o Antigo Testamento, esse Cordeiro pascal. Né? Então, o que João Batista fala de Jesus? Então nós temos uma fala dele bem bonita e profunda no capítulo 3 de João, 3, versículos 27 a 30. João então respondeu: ninguém pode atribuir-se coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente. Enviado à sua frente, o precursor. Quem tem a noiva é o noivo. Aqui, a noiva é o povo de Deus, é a igreja, o noivo é Cristo. Né? E aí, João Batista vai se colocar como o amigo do noivo. Quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, fica cheio de alegria com a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que se completa. E é preciso que ele cresça, o noivo, Cristo, e eu diminua. Então, a gente poderia se perguntar, né? E agora nós já vamos para a segunda parte, colher as lições de João Batista. Que lições João Batista pode nos dar? Que lições pode nos dar? Então, antes de tudo, queria brindar vocês aqui com essa homilia, esse sermão de Santo Agostinho que viveu no século V, 1600 anos atrás, e tem belíssimas homilias sobre a figura de João Batista. É interessante porque ele faz nessa homilia, Santo Agostinho, um paralelo entre Jesus e João Batista, entre as mães, né, Isabel e Maria, e coloca também São João Batista como um ponto de encontro entre o Antigo e o Novo Testamento. Vou ler aqui alguns trechos para vocês. A Igreja celebra o nascimento de João como um acontecimento sagrado. Dentre os nossos antepassados não há nenhum cujo nascimento seja celebrado solenemente. Porque na época de Santo Agostinho ainda não havia a celebração litúrgica do nascimento da Virgem Maria. Né? Celebramos o de João, celebramos também o de Cristo. Tal fato tem sem dúvida uma explicação. Né?
E se não a soubermos dar tão bem como exige a importância desta solenidade, pelo menos meditemos nela mais frutuosa e profundamente. João nasce de uma anciã estéril. Cristo nasce de uma jovem virgem. O pai de João não acredita que ele possa nascer e fica mudo. Maria acredita e Cristo é concebido pela fé. Eis o assunto que quisemos meditar e prometemos tratar. Então, Santo Agostinho vai colocando. E aí fala sobre esse ponto de encontro entre o Antigo e o Novo Testamento. João apareceu, pois, como ponto de encontro entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo. O próprio Senhor o chama de limite, quando diz a lei e os profetas até João Batista. Ele representa o Antigo e anuncia o Novo. Porque ele representa o Antigo Testamento, nasce de pais idosos. Porque anuncia o Novo Testamento, é declarado profeta ainda estando nas entranhas da sua mãe. Na verdade, antes mesmo de nascer, exultou de alegria no ventre materno. À chegada de Maria, antes de nascer, já é designado. Revela-se de quem seria o precursor, antes de ser visto por ele. Isto são coisas divinas que ultrapassam a limitação humana. E aí, o original dessa homilia é a conclusão, onde Santo Agostinho faz uma reflexão sobre a voz. Não tem só nessa homilia, em outras homilias de Agostinho aparece esse paralelo de Jesus e de João Batista por meio da voz. Quem é João Batista? É a voz que clama no deserto. É a voz. E quem é Cristo? É a palavra. E o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. A palavra se fez homem e habitou entre nós. Cristo é a palavra, João é a voz. João é a voz que transmite a palavra, que se torna ponte da palavra, que se torna forma de a palavra chegar até nós. Tem textos em que ele faz uma análise da psicologia da comunicação, que é muito bonita, entre a voz e a palavra. Então, diz Santo Agostinho, Zacarias emudece e perde a voz até o nascimento de João, o precursor do Senhor. Só então recupera a voz. Olha que interessante. O que significa o silêncio de Zacarias? Não seria o sentido da profecia que antes da pregação de Cristo estava de certo modo velado, oculto, fechado, mas com a vinda daquele a quem elas se referiam, tudo se abre e torna-se claro. O fato de Zacarias recuperar a voz no nascimento de João tem o mesmo significado que o rasgar-se o véu do templo quando Jesus morreu na cruz. Se João se anunciasse a si mesmo, Zacarias não abriria a boca. Solta-se a língua, porque nasce aquele que é a voz. Com efeito, quando João já anunciava o Senhor, perguntaram-lhe, quem és tu? E ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. João é a voz, o Senhor, porém, no princípio era a palavra. João é a voz no tempo, Cristo é desde o princípio, a palavra eterna. A palavra eterna. Então, um belo texto de Santo Agostinho. Claro que é quase um pleonasmo dizer que um texto de Santo Agostinho seja belo, mas é de uma beleza incomparável. Então, quais são as lições de São João Batista? E assim terminamos um pouco a nossa reflexão de hoje, os nossos bastidores da Bíblia. Sem dúvida, a principal lição de João Batista, para nós, para mim, para você, para todos nós, é a lição de humildade. Essa virtude tão importante aqui, queria lembrar a vocês que humildade não significa, em primeiro lugar, a humildade ela não é sinônimo de humilhação. Há um sentido de humilhação que pode corresponder à humildade, mas a humildade ela é, antes de tudo, a virtude que nos leva a viver a verdade em relação a nós. Ou seja, é humilde aquele que é consciente de todos os seus defeitos
e de todas as suas qualidades, de todos os seus potenciais. Então, humildade não é apoucamento, não é rebaixamento, não é complexo de inferioridade, porque essas são coisas que muitas vezes fazem parte do orgulho, né? São resquícios de soberba. A humildade, dizia Santa Teresa de Ávila, la humildad es la verdad. Né? A humildade é a verdade. Né? E essa humildade de reconhecer quem ele é, a sua vocação, né? Que a sua vida vem de outro. É Deus que nos dá a vida. E a minha vida vem e passa para outro, é para outro. Né? O tema do sentido da vida. Então a gente pode dizer aqui que São João Batista se manifesta como um homem, como uma pessoa madura. Qual é a característica fundamental de uma pessoa madura? Madura. Uma pessoa adulta. Uma pessoa nas plenas capacidades da sua plenitude humana. Primeiro, consciência da própria identidade, saber quem eu sou. Quem eu sou. Uma consciência interna, uma convicção interior de quem eu sou. Então, e aqui está a humildade dele. Ele sabe e manifesta claramente: não sou o Messias, não sou o Salvador, não sou a palavra, não sou a luz, sou uma voz. Sabe quem não é e sabe quem ele é. Então, primeiro, consciência da própria identidade. E depois, consciência da própria missão. O que estou fazendo aqui, nos dias da minha vida? O que Deus espera de mim? Para que eu vivo? Para quem eu vivo? O que Deus espera de mim? Então, quem sou e para que existo? Para que eu vivo? Essa consciência madura de João Batista é uma lição também. Algo que a gente tem que buscar sempre mais. Essa clareza interior a partir da verdade de Deus, de quem nós somos e de qual é a nossa missão, a nossa vocação. Depois, além da humildade, dessa clareza, né, um pouco uma linguagem de coaching, né, esse seu autoconhecimento a partir da luz de Deus, né. Tem um outro elemento que é forte, né? São João Batista é um mártir, é um modelo de fé, uma fé levada até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Uma fé que é compromisso com Deus e com o povo de Deus. Né? Então, a fé para João Batista não é uma ficção. Não é uma ficção. A sua relação com Deus não é uma ficção, é uma realidade. Ele vive de fé. E a fé não é uma realidade que o tira do dia a dia, que o tira da vida normal. Não, é na vida normal, no batente diário, nas dificuldades e problemas diários, que ele encontra a razão de viver em comunhão com Deus. Então, o martírio que leva ao extremo. E, por fim, uma fé alegre. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, né, é tão bonito, eu acho. Pena que essa tradução aqui não está das melhores, a tradução da CNBB, mas o versículo 29, né, quando ele fala do noivo e da noiva. Quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, João Batista usa aqui a figura do amigo do noivo, que era uma figura muito importante na cultura de Jesus, na época, que ajudava a preparar o casamento, a preparar, como tem as amigas da noiva, tem o amigo do noivo, né, que está presente e o ouve, e fica alegre em ouvir a voz do noivo, do esposo. Né? E esta é a minha alegria, que se fica completa, e a alegria dele está justamente em que ele cresça, e que eu diminua, que a palavra apareça e a voz, depois de fazer sua missão, se silencie. Então, era isso que eu queria transmitir para vocês hoje, nessa live
que espero que seja live, mesmo que seja viva, não só a transmissão ao vivo, mas que possa ser viva também para cada um de nós, né? Será que temos perguntas? Vamos ver aqui, eu acho que aqui tem uma pergunta, quem quiser pode ainda escrever, vamos responder algumas perguntas. Sempre eu gosto de perguntas, porque a gente mantém um diálogo na medida do possível, né? A Márcia Romano Sucupira faz a seguinte pergunta: ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento ao mesmo tempo é uma boa maneira de ler a Bíblia? Olha, uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu vou responder ela de uma forma ampla, Márcia. Eu diria assim, sim e não. É interessante? Porque para ler o Antigo Testamento e o Novo é importante ter conhecimento, né? Assim, mas pode. Eu acho que a maneira mais inteligente de se ler o Antigo Testamento em paralelo com o Novo é fazendo uso dos textos litúrgicos. Então hoje você tem um evangelho, por exemplo, da missa de hoje, que trata de João Batista, e tem um texto de Isaías que é uma releitura e que algumas frases ali, aquele trecho se aplica a João Batista. Então eu aconselharia, é claro que é bom, mas às vezes nem sempre é recomendável, porque dependendo dos textos bíblicos que a pessoa lê, pode confundir se ela não tiver uma certa iniciação, né? Também os salmos, né? Então sempre é importante ler os salmos. Então eu diria que é importante fazer a leitura do Antigo e do Novo Testamento, mas não de qualquer jeito, né? Para tirar mais fruto, para aproveitar, eu sempre sou a favor de fazer essa leitura conjugada, onde o novo lê o antigo e o antigo anuncia o novo, né? Mas é possível sim. É possível sim. Quando eu oriento pessoas nas minhas consultorias, tanto na área de estudos, de doutorado, de mestrado, metodologia, mas também eu tenho mentorias de leitura de textos. E quando me pedem orientação para texto bíblico, aí eu faço isso, justamente começar com o Novo Testamento, um aprofundamento do Novo Testamento, e depois uma abordagem do Antigo Testamento, pouco a pouco, com textos escolhidos para a pessoa aproveitar melhor, né? Aproveitar melhor. Claro que qualquer pessoa pode ler a Bíblia inteira, ler todas as passagens, não é problema. O problema é que uma pessoa sem uma devida orientação pode desanimar, pode não entender melhor os textos, pode confundir, só por isso, né? Então, didaticamente tem maneiras mais apropriadas de abordagem do texto bíblico, né? Tá bom? Espero ter respondido. A gente pode continuar essa conversa, tá? Depois a Socorro traz uma pergunta aqui muito interessante. João era um essênio? Provavelmente sim. João Batista fazia parte dessa comunidade monástica dos essênios que viviam ali na parte do deserto, né? Isso vários estudiosos, principalmente depois das descobertas de Qumran, dos manuscritos do Mar Morto, isso é defendido por grandes estudiosos também, pelo Papa Bento XVI, na sua obra Jesus de Nazaré. Ele aponta também essa realidade, que provavelmente João Batista fazia parte dessa comunidade de estilo um pouco monástico dos essênios, né? Dos essênios, tá bom? Esse é outro tema que pode ser aprofundado, né? Depois o João Bosco faz uma pergunta bem interessantíssima: o que significa o menor do reino dos céus é maior que João Batista? É porque Jesus aqui quer nos deixar claro
que João Batista é grande na sua missão, é grande em comparação com todos os profetas do Antigo Testamento. Ele tem uma proeminência, uma importância particular, mas o menor no reino dos céus, ou seja, qualquer um de nós, tendo a fé, é maior do que João Batista se não tivesse a fé. Né? Não é só a importância histórica ou a importância da missão, mas a importância de qualquer um de nós. Ou seja, Jesus quer dizer que quem tem fé, quem é membro do povo de Deus, é sempre maior, né, do que alguém que possa ter uma missão grande e não tivesse fé. Claro que o que acontece é que São João Batista, ele está nos dois grupos, né? Tanto na sua grandeza como profeta, como também nos membros do reino dos céus, ou seja, do Novo Testamento, né? Mas o que Jesus quer destacar aqui é a grandeza do Novo Testamento, da nova aliança que ele vem trazer, e que isso supera todos os limites e paralelos que pudessem haver na antiga aliança. Né? Então essa é uma frase muito, muito importante. Sabe? E aí, mais alguma pergunta? De verdade? Cansaram então? Podemos continuar então na semana que vem? Ou querem parar por aqui? Então, olha, para terminar, quero avisar então que no próximo sábado, como todos os sábados às 5h30 da tarde, vamos ter live sobre história da igreja. Nós estamos ali no final dos Atos dos Apóstolos, a prisão de São Paulo, agora ele começa a viagem para Roma, é um tema interessantíssimo por causa do naufrágio que São Paulo vai ter. Então é essa live que eu tenho com dois padres que moram em Roma, no Vaticano, o padre Bruno e o padre Antônio. Então é sábado às 5h30 da tarde, no Facebook ou no YouTube, né, canais aí da Conexão Romana. E na próxima quinta-feira vamos ter mais uma live aqui dos nossos bastidores da Bíblia. Aí vamos ter um outro tipo de tema. Nós vamos estudar um pouco sobre as línguas e as traduções da Bíblia. Vamos entrar um pouco em que língua foi escrita a Bíblia, o Antigo, o Novo Testamento, como é que são essas traduções. Então eu espero que vocês convidem muita gente para participar, porque vai ser uma live muito interessante, também para fazer muitas perguntas. Muita gente pergunta, e aí, qual é a melhor tradução que a gente tem em português? O que é que o senhor indica? O que é a tradução da Bíblia? Os textos são fiéis? Né? O que é um texto original? Como é que é o estudo dos textos bíblicos? Então a gente vai tratar um pouco sobre essa temática de línguas e traduções da Bíblia, tá certo? Então na próxima quinta, já 1º de julho, vamos começar com esse tema, que é um dos elementos dos bastidores da Bíblia. Entender em que língua foi escrita a Bíblia e como isso determina o modo de entender o texto bíblico, o modo de aprofundar naquilo que Deus nos fala. Tá certo? Então, uma boa noite a todos e até a quinta-feira que vem. Até mais.